E aí? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo. Tava falando pro pessoal que já tá online aí, um pouquinho gripado. Já falei, Oh, será que chegou minha perigoso! hora? Ai, que horror! Deus o livre! Ai, 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 mas é uma alergia. Alguém aqui do prédio, acho que passou algum perfume, Hum, desinfetante, alguma dessas paradas aí e já começou oremos. a me Porque zoar. nessa época a gente não. A gente espirrou, a gente já fica assim, né? Eita, será? Exatamente. Tossiu, falou, ó, e agora? Deixa eu Socorro. te perguntar uma coisa muito importante antes da gente começar. Vamos Isso vai lá, definir o caminho da nossa live. vamos lá. Fernanda ou Maria Fernanda? Ah, Maria Fernanda, vai. Maria Maria Fernanda. Fernanda. Um nomão desse para não ser usado, né? Por muito tempo eu falava, cara, puta nome comprido, que preguiça de falar meu nome, mas agora eu gosto dele. Legal. Então, Maria Fernanda, para os meus seguidores aí que estão acompanhando, ela vai contar a história dela depois, a história inteira, tal, mas ela é correspondente de advogados, né, Fernanda? Correspondente jurídico, isso. Correspondente jurídico, ela vai explicar melhor, né, tecnicamente, porque eu não vou me propor a fazer isso, que eu vou falar besteira, mas antes de ser correspondente jurídica, ela é uma empreendedora, e é disso que a gente vai falar hoje, sobre... O pessoal está em casa agora, muita ideia na cabeça, muita coisa passando, então talvez aquela oportunidade de empreender ela esteja batendo na sua porta. Isso aí. Maria Fernanda, utilizando o nome completo, a palavra é sua. Obrigada, William. Excelência. Obrigada, William. Gente, boa tarde. Vamos fazer essa live fora do horário de pico aglomerativo que se encontra período noturno. Nunca vi. O povo nunca fez live, desembestou agora em fazer. Mas, ó a moto, ó a moto. O que esse cara tá fazendo na rua? Ele tem que estar em casa, meu. O que Esse esse monte cara tá de. fazendo na rua? Esses caras o corona não pega, né? Eu tô aqui em Mauá, tá, Maria Fernanda? Vou te apresentar a nossa querida Mauá. Massa, massa. Daqui a pouco passa um motoqueiro acelerando aqui, estourando a moto. Mas aqui Papá! Aqueles é o papá básico. rendendem. Dalalalala, fazendo barulho. Mas tá tudo bem. A rua tá cheia aqui tá férias. Ai, Tá sério. cheio de tiozinho passeando com o cachorro. Daqui a pouco passa um ali, passeando com o cachorro. Um É, não, cabeça de cotonete, os cabeça velhinhos estão branca passeando com complicados. o cachorro. É. Ai, ai. Oi, Eli, tudo bem? Gente, então, aí decidimos fazer essa live à tarde, porque para vocês manterem o foco, né? Não tem muitas opções aí de live, porque à noite é impossível. E e trazer essa realidade aí que o William falou, pode ser que seja o momento de que muitas pessoas estão agora refletindo sobre trilhar os seus próprios caminhos, né? Seguir aí carreira solo, começar alguma coisa no empreendedorismo. Aí também tem muita gente falando, você é louco, Fernanda, bem nessa hora, é a última coisa que eu queria ser, era empreendedor. Então, para aquelas pessoas que estão pensando isso, eu tenho uma notícia, tá? CLT nesse momento também não significa segurança, Exatamente. ok? A diferença é, o empreendedor já está um pouco acostumado com essa montanha-russa de sentimentos e de emoções, de mercado, oscilações, hora tem um faturamento extraordinário, hora baixa, e o empreendedor ele já está um pouco acostumado com esse comportamento. Mas para quem ainda está no mundo corporativo e de repente é surpreendido por uma dispensa por conta do que está acontecendo, ou por algum outro momento, aí essa pessoa tem que começar do zero e muitas vezes se sente completamente perdido, né? Porque uma coisa é você trabalhar no mundo corporativo e não empreender dentro dele, porque também não é porque você está ali registrado que você não deva empreender. Acredito sim no Perfeito, empreendimento, perfeito. né? No empreendedorismo dentro do mundo corporativo. Mas às vezes a galera entra em choque. Então, assim, se esse é o seu momento, você caiu na live certa. A gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente. E aí eu também queria falar, Maria Fernanda, que esse mês, vamos falar esse mês aí que começaram as notícias e teve quarentena no meio, coisas que a gente não esperava. Então, assim, Uhum. o próprio presidente falou que era só uma gripezinha, aquela história, daqui a pouco não pode sair de casa e fecha a escola e fecha não sei o quê. E aí eu comecei a falar para o pessoal, vocês estão conseguindo vivenciar um mês de um empreendedor.
tá lá, cara, Fato. você tem um cliente, daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco tem 50, você não dá conta de atender. Então, a vida do empreendedor é assim. Sim. Mas tem um lado bom que a gente vai contar também, não é só feito de tristezas e tragédias, não é isso? Isso aí, isso aí. Vamos, Legal. vai, conta aí para a minha audiência que está na live, que eu já vi o pessoal aí. Legal. Quem é você no empreendedorismo? Vamos lá. Então, bacana. Para eu começar a minha história do empreendedorismo, eu já vou para o final, eu vou para hoje. Hoje, eu empreendo eu empreendo na parte de treinamentos, eu treino pessoas, eu dou palestras, eu faço mentorias para pessoas que têm medo de falar em público. Então, o meu trabalho, Legal. ele é focado em ajudar pessoas a terem autoconfiança na comunicação. Então, precisa apresentar TCC, precisa apresentar um projeto, os advogados aí que te seguem, que eu brinco que eu faço muito trabalho para a OAB. E aí eu sempre falo, cara, se formou em direito, não sabe falar em público, vai ficar escrevendo petição a vida inteira. O advogado que Sim, ganha bem, ele é o sim, advogado que defende ideia, o cara que conversa. sim, sim, E sim. aí eu Que tenho se algumas. vende. Exatamente. Tem o ódio Oscar. William, eu te amo muito. Um abraço, te amo também. É seu seguidor? Eu não conheço. Se eu Eu não conheço, eu não sei. conheço o arroba. Eu não vi aqui. Eu não vi, não vi. Mas Ai, tudo ódio, bem. Oscar. Ódio É isso Oscar, aí, é muito tá no amor. meu coração. Depois me chama pra gente bater um papo. Bom, então, isto posto, deixando assim, a gente já conversou, né, Maria Fernanda? Nós somos muito bem satisfeitos com a nossa profissão, a gente faz o que a gente ama. Eu brinco que se aparecesse lá o gênio da lâmpada e falasse assim, escolhe a sua profissão, eu falo, não precisa, dá Tá outros de boa. pedidos. Esse eu já conquistei. Eu amo o que eu faço, eu começo a fazer meus trabalhos assim, eu falo, 1 hora. Quando eu vejo, eu estou 2 horas e meia com o cliente fala, mas eu não vou poder pagar e não sei o que. Eu falo, não tem problema, é tão gostoso fazer isso que eu quero ficar aqui. Então, a minha trajetória, ela começa lá vai nos 8 anos de idade, eu jogava bola na rua, sempre fui péssimo. Se tiver alguém que acompanhou a minha infância aí, eu era ruim pra cacete jogando bola. E aí eu percebia que a galera acabava o jogo, queria tomar uma água, tava ali suado e tudo mais. E aí eu comecei a vender sorvete na rua. Então tinha uma fabriquinha de sorvete perto de casa, eu ia lá, comprava numa quantidade e tal. Ó, o Adriel me conheceu aí, criança, era ruim de bola pra cacete. E aí eu comecei a vender sorvete na rua, vendia na minha casa, então comprava lá na quantidade, botava ali um lucrozinho em cima e continuava. Oi, Maria Fernanda, a Neiva que está dando oi aí, ela é minha professora. Essa mulher é um espetáculo, ela é uma das melhores professoras que eu tive na vida. Oi, Você Neiva. depois conheça ela, que ela é muito boa. Tá. Bom, aí, pulando um pouco já para o empreendedorismo de verdade, eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar no Inmetro quando eu tinha 18 anos. Então, trabalhar numa empresa de concessão pública, esse tipo de coisa, aos 18 anos. Quando eu estava ali com uns 20 anos, mais ou menos, eu era técnico, eu fazia vistoria em carros. Então, era parte técnica, parte técnica, parte técnica. Aí, tinha um japonês que trabalhava comigo e falou, William, você não quer trabalhar na parte comercial comigo? Só que não tem salário, é comissionado. Aí eu falei, cara, acho que não, né? Pô, eu ganho aqui R$ 600 por mês. Ele falou, você pode ganhar uns 2.000. Isso em 2004, mais ou menos. Então, assim, R$ 2.000 era um dinheiro Dinheiro alto. pra caramba. Aí eu falei, cara, não sei. Ele falou, pô, você é bom pra caramba, você tem o dom. Eu falei, sei lá, vender, eu não sei vender nada, nunca vendi nada e tal. E aí eu fui trabalhar com ele. Cara, e fui muito bem sucedido, assim, né? Trabalhando para um órgão do governo, mas eu fazia parte comercial. Então eu era comissionado, ganhava muito bem. Sim. E aí, né, aquele moleque ganhando bem e tal, tive uma orientação, né? Meu pai foi um cara que sempre me orientou muito. Eu comprei terreno, comprei apartamento, consegui colocar ali as ideias em prática. De 2004 a 2012, eu trabalhei nesse projeto. Então, assim, fui muito bem remunerado. Foi muito boa a escolha de empreender. E é o que você estava falando, empreender dentro da empresa. Eu era até ali um funcionário, mas eu empreendia lá dentro da empresa.
Em 2012, eu montei uma empresa de montagens de lojas. Então, tem uma grande rede do Brasil que me contratava. Eu montava a loja. Então, ela alugava um galpão e falava, aqui vai ser uma loja onde a gente vai montar. Então, a minha equipe entrava lá, montava balcão, montava caixa, montava provador, montava comunicação visual, etc. Essa empresa chegou a ter 120 funcionários. Uau! Um dia, essa empresa me chamou e falou assim, você não quer montar uma gráfica? As nossas gráficas não estão atendendo legal, tá? Você não quer montar? Eu falei, cara, eu não manjo muito de gráfica, assim. Ele falou, não, você é investidor, pô, traz um cara que conhece e tal. E aí eu montei uma gráfica, eu comprei uma máquina na época, que eu trouxe da Coreia, a máquina custou $250 mil. Hoje tá para mais de R$1 milhão. E montei essa gráfica, no final de 2014. E aí, o que aconteceu? Você lembra que no final de 2014 teve a eleição lá da Dilma, a Dilma foi eleita, e quando entrou 2015, que ela foi eleita, tal, deu uma disparada em juros e deu uma zoada no mercado. Essa empresa encerrou o contrato. Eu tinha uma máquina de R$1 milhão que nunca imprimiu um adesivo. E 120 funcionários. Eu mandei esses funcionários embora. Tive que... puta... Assim, ó, ação trabalhista... Tô só imaginando a parte trabalhista. Ações trabalhistas para os advogados que estão assistindo. Eu tenho mais de 150 audiências trabalhistas como preposto. Para você ter uma ideia, 150 audiências. As últimas 30, eu fui sozinho. Eu não tinha advogado, tinha mais dinheiro para pagar advogado. Porque chegou num ponto de cortar a luz, Assim, acabou. Sim. Eu não passei fome. Acima de passar fome, você pensar, cortar a luz, não ter dinheiro para pegar ônibus, tudo. Quebrei, mas quebrei bonito. Chegava na audiência e falava assim, excelência, eu ouvia os advogados que iam comigo, né, chamavam o juiz de excelência, eu falava, vou copiar. Eu falava, excelência, é o seguinte, estou numa situação, não tenho dinheiro para pagar advogado, tal, mas estou aqui que eu quero fazer acordo. E felizmente fiz acordo com todos eles, todos foram pagos, deu tudo certo. No final das contas, reverti. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eram 3 empresas, né? A gráfica, uma empresa de montagem e uma empresa de manutenção. Então, 3 empresas quebraram. Aí quando eu cheguei em casa, o dia que eu entreguei a chave do escritório mesmo, que, sim, fechou de fato, eu entreguei a chave do escritório, cheguei em casa, meu pai falou assim pra mim, cara, você quebrou 3 empresas, o que você vai fazer? Eu falei, vou montar a 4ª. É só isso que eu tenho. Isso aí, é isso. Bora montar a 4ª. Aí, resumindo aqui, pra gente não ficar contando história, eu montei uma empresa de facilities, de portaria, limpeza, manutenção predial, com mais 2 sócios. Essa empresa ficou muito grande. Essa empresa eu vendi, aí foi a empresa que deu certo. Então, essa empresa eu vendi com 400 funcionários. Grande, faturando R$1,5 milhão por mês. Estava bem a empresa. E foi a parte mais difícil. Por quê? Quando você desiste de uma empresa que está falida, pô, bacana. Mas e quando você quer tomar uma decisão numa empresa que está funcionando, que está rolando, mas que não me trazia satisfação? As pessoas me chamavam de louco. Assim, só resumindo, custou um casamento essa decisão, sabe? Eita, então foi muito difícil, muito difícil. Mas eu saí no dia 1º de março de 2019. Então faz 1 ano e alguns dias aí. Nenhum dia de arrependimento. Eu sou muito feliz por ter passado tudo isso, por ter quebrado. Assim, eu sei o que é andar de Mercedes e sei o que é cortar a luz de casa. Eu consegui provar tudo isso para hoje me concentrar numa coisa que eu amo fazer, que, assim, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho aqui que não dá R$1. Isso aqui é gratuito. Mas é prazeroso pra caramba, sabe? Então, essa é a minha história. Eu tentei encurtar, porque senão eu fico 1 hora da live contando história. Mas é a minha história de empreendedorismo para chegar hoje, onde eu consegui, assim, atingir o ponto máximo de felicidade da minha vida profissional. E daqui para frente só cresce. Mas isso que você contou, do meu ponto de vista, é a raiz do empreendedorismo. Muito se engana aqueles que acreditam que você começa, né, a empreender, seja no que for, fazendo pão de queijo ou fazendo diligência, que é o nosso caso aqui dos correspondentes.
e sempre vai ser as mil maravilhas, né? Que a pessoa vai acertar de primeira, vai acertar o cliente de primeira, vai ficar rico com o primeiro cliente. É um ledo engano. É muita ingenuidade, né? A gente acreditar nisso. Então, as experiências que você passou certamente constituíram o empresário que você é hoje e de hoje para frente, né? Cada dia no livro do empreendedorismo, que ele não existe, cada um cria o seu, acredito que cada dia significa uma folha ali, né? Onde você vai imprimir as suas experiências, o que deu certo, o que deu errado, Exato. e vai aprender e assimilar com isso, né? Não existe, acho que, uma fórmula mágica, eu acho que existe caminhos, né? Pelo menos no empreendedorismo, existem caminhos que outras pessoas trilharam, e hoje com a internet... Desculpa, entrou uma ligação. E hoje com a internet, muitas delas compartilham as experiências de forma que estamos fazendo agora, né, de forma gratuita. Então você consegue absorver daquele o que não deu certo, absorver do outro o que deu certo, e junto com isso pegar a sua paixão, o que você gosta, aquilo que você tem aptidão, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí começar. Isso não significa que 100% vai dar certo ou 100% vai dar errado. Eu acho que a raiz do empreender é justamente você se jogar. Pessoas muito conservadoras, elas têm uma resistência ao empreendedorismo. Porque não dá para você ser muito conservador. Tem hora que você tem que se jogar, tem horas que você tem que, tipo, arriscar, né? E tem uma coisa... Só um Pode ponto falar. em cima disso que você está falando para não perder o ensejo. Eu trabalho hoje com pessoas. E uma coisa que eu aprendi, não tem fórmula mágica para pessoas. Todo mundo usa isso aqui que vai dar certo. A gente sabe que a própria medicina, o remédio que cura um não cura o outro. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa e cada história é uma história. E aí, até o Ai Linda, eu acho que esse é o perfil, ela colocou, não dá para ficar falando do passado, tem que ter alguma solução para o que está acontecendo agora. É exatamente o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E os outros comentários. Então, retome, Maria Fernanda. E até por isso, eu acho que também você não olhar o que passou e onde errou é uma grande, como eu posso dizer, é um grande erro, porque existem as situações e cabe a nós tomarmos a decisão, tipo, vamos olhar para essas coisas que aconteceu e vamos olhar de uma forma negativa ou uma forma positiva. Só existe uma forma de você crescer, é olhar o que passou, entender o seu presente e fazer um planejamento para o futuro. Se você não olhar as suas ações, as suas decisões que você fez no passado, certamente você terá um presente completamente cego e um futuro completamente complexo no que se refere à assertividade. E aí é sacada legal é a essa. história, e talvez as nossas histórias e as histórias que a gente ouve, elas servem para tirar a gente de problemas, assim, eu aprendo com o erro do outro, né? Semelhantes, Se a Maria Fernanda exatamente. foi lá, fez e deu errado, eu não vou lá passar pela mesma coisa, eu já desvio. Então, exatamente. assim, o meu erro principal foi ter um só cliente. O dia que esse cliente quebrou, eu quebrei junto. Ele não quebrou, né? Ele cortou o contrato. Então, William, uma lição que você pode passar para o pessoal. Vaporiza o teu faturamento. É a lição que eu aprendi. Passei por isso também. 5 milhões de reais me custou essa lição, tá? Então, gente, recebam de graça porque me custou 5 milhões. Eu passei por isso também, cara. E é um erro comum, porque esse erro, ele tá muito associado à zona de conforto. Quando você tá ganhando dinheiro do ar, tipo, e dando bem, e ganhando bastante dinheiro, é automático, é da nossa natureza. Ah, mas eu vou ter que ir lá e caçar cliente, fazer a parada toda, eu tô ganhando um monte de dinheiro. Então, isso tá muito associado à nossa zona de conforto. Quando some o chão, né, quando você perde o cliente, quando dá alguma coisa errada, aí que você vai falar, nossa, como eu sou imbecil. Eu devia ter feito isso quando eu tava bem, quando eu não tava buscando no desespero, quando eu tava buscando porque eu sou racional, sou inteligente e eu tenho que passar por isso. E as coisas são um segundo para acontecer, igual o Corona. Nenhuma empresa da padaria da esquina, a Microsoft, podia imaginar 1% disso que está acontecendo. Sim, com certeza. Então, assim, não tinha como se preparar. Mas quando a gente sabe onde está pisando, onde está fazendo, e assim, você vê que tem muita gente que está aí, ó, está trabalhando, está fazendo conteúdo virtual e vai embora. E o mundo, às vezes, dá essas revoluções aí,
É igual guerra, né? Vem uma guerra, devasta tudo. Depois, na reconstrução, você pega, por exemplo, a própria história da Alemanha na Segunda Guerra. Limparam a Alemanha, não existia mais a Alemanha. Sim. Hoje a Alemanha Sim. é o país com a Sim. economia mais pujante do mundo em termos proporcionais. Sim. Os E caras com souberam certeza foi um reconstruir. país, se reconstruir, foi um país que olhou para o passado para não tomar os mesmos erros do futuro. Exatamente. Por isso é tão importante fazer essas reflexões, né? A minha relação com o empreender foram várias etapas da vida, como você disse, né? Você vende o sorvete. Eu acho que eu comecei, então, talvez a empreender vendendo caixinha. Eu fazia decopagem na época que eu fazia cursinho para faculdade. E eu fazia essas caixas porque eu sou uma pessoa muito elétrica e fazer artesanato para mim é uma coisa que me acalma. E descobri isso no artesanato e falei, então vou ganhar uma grana, porque eu estava estudando, então vou ganhar uma grana. Aí eu botava um monte de caixinha dentro da sacola, sacolão mesmo, real, assim, gigante, e ia pra rua vender. Virou a sua câmera, acho. Não, acho que Oi. você saiu. Aí. É. Eu pensei que tinha virado a câmera. E comecei a entender isso. Então, coisas que estão em volta assim, do empreendedorismo, financeiro, marketing, resiliência, resistência, jogo de cintura, são como se fossem peças acessórias a você empreender e, no meu ponto de vista, em qualquer parte. Quando eu comecei na minha área, gente, pessoal aí do Seguidor do Ilha, eu trabalho na área da correspondência jurídica, sou empresária nesse segmento já há 9 anos, vai fazer 9 anos esse ano. E quando comecei, não tinha a menor ideia do que era empreender dentro do jurídico, porque eu trabalhava no mundo corporativo, sempre trabalhei em excelentes escritórios, então eu tinha um respaldo assim no que se refere a olhar e falar, puta, quero chegar a esse nível um dia, né, de estrutura. Mas uma coisa que chamava muita atenção, mesmo no mundo corporativo, eu nunca tive muito interessada em conhecer, assim, peticionar, que é a nossa realidade, né? Eu gostava de saber como é que funcionava por trás. Então, o meu último escritório, por exemplo, que eu trabalhei, é um escritório que está entre os 4, talvez, na América Latina, é o Demarest Almeida. É o sonho da grande maioria das pessoas que se formam, né? Murra! Era o sonho, assim, da minha sala. Para eu entrar nesse escritório, foi um processo seletivo que participaram mais de 15 pessoas. E eu consegui a vaga. Então, era assim, uma coisa super que todo mundo queria. E o que mais me interessava nesse escritório, claro, excelentes advogados, brilhantes, assim, renomados, advogados renomadíssimos, que são sócios dos escritórios, tal, meu próprio chefe, mas eu queria saber como é que funcionava aquilo tudo. O por trás. Beleza, a minha equipe tinha 40 pessoas, só na minha equipe. Como é que faz para chegar à publicação, chegar até o advogado? E como é que faz essa organização de processos Bastidores, internos, né? Bastidores, era o que me apaixonava. E o meu chefe, à época, quando eu fui contratada, ele era só um advogado da equipe, passou um mês, ele foi, o cargo dele subiu para gerente geral da nossa carteira, ele era o gerente da nossa carteira. E aí ele me subiu com ele e eu era a estagiária oficial da gestão da carteira. Por quê? Ele teve essa sacada de falar, Fernanda não é o perfil de advogada que vai peticionar. Ela é o perfil dinâmico que vai resolver problema e que vai achar solução e vai trazer alternativas. E ainda bem que ele fez isso. Ele salvou minha vida, porque senão, mesmo estando no Demarest, ganhando um bom salário à época, eu teria saído porque não é o que me deixava feliz. Né? Apesar de ter feito direito, isso não era o que me deixava feliz. Eu gostava de resolver problemas aqui, falando, resolvendo, não peticionando. Não é a minha praia. E aí, beleza. Quando eu saí de lá, desse escritório e comecei a empreender na área da correspondência, William, esse meu mercado, há 9 anos atrás, quando eu comecei, ele era um mercado extremamente desvalorizado, tá? Até os correspondentes que ganhavam bem, eles evitavam trazer essa palavra, né, de correspondente, porque não era uma coisa bem vista, assim, dentro do direito. Era tipo, você não deu certo na vida e virou correspondente. Eu nunca achei isso, nunca achei, porque se eu tivesse achado, se eu tivesse esse conceito na minha cabeça, não teria dado tão certo. Hoje a minha empresa fatura mais de 1 milhão por ano e não é à toa que eu faturo isso dentro da correspondência, exclusivamente na correspondência, é porque eu realmente estou apaixonada pelo que eu faço. Mas obviamente que não começou assim, obviamente que eu comecei errando muito, batendo a cabeça, enquanto muitas pessoas falavam, Fernanda, você está jogando seu diploma no lixo, o que você está fazendo com a sua vida? Eu tinha uma certeza muito grande que aquele negócio que eu comecei a trabalhar, ele ia me dar liberdade.
geográfica, liberdade financeira, eu ia poder trabalhar onde eu quisesse, não interessa e tal. Eu tinha essa certeza. Errei muito, acertei pouco no começo, mas eu tive essa sabedoria de falar, cara, beleza, então não é assim? Então como é que é? Deixa eu buscar. Porque se tem tanta gente ganhando dinheiro, por que eu não estou ganhando? Não faz sentido. Ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. O que vai diferir uma pessoa ganhar muito dinheiro e a pessoa que não vai ganhar? Eu precisava descobrir isso, sabe? E aí fui com muita paciência, e nesse meio do caminho engravidei, e nesse meio do caminho eu casei. Então, aqueles percalços que quem é empreendedor sabe, que não está planejado, uma coisa é o que eu sempre falo, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Isso é um fato. Você pode trilhar o melhor plano, o melhor. Cara, mas quando você vai pro jogo, você vê que existem algumas dificuldades que você só vai descobrir quando você está lá. Tem uma frase do Mike Tyson que fala assim: todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E quando eu vim para a internet, eu vim para a internet em 2016, eu nunca nem pensava na vida em fazer um vídeo. Eu não sabia nada, não sabia o que era Facebook, eu não sabia. Mas eu conheci essa oportunidade, não uma oportunidade para mim como empresária, porque já era e já estava ganhando dinheiro, já estava tudo bem com a minha vida, já estava resolvida com isso. Mas como que eu ia difundir essa minha área, fazer com que as pessoas tivessem o mesmo olhar que eu e não mais se sentirem inferiorizadas por trabalhar na correspondência, e sim se sentirem felizes por aquilo que estavam fazendo e poder falar para os outros, que era uma coisa que não acontecia. Então, quando eu comecei nessa área aqui na internet, ninguém falava sobre isso, absolutamente ninguém. E é óbvio que eu não comecei com desenvoltura para falar, como hoje eu falo tranquilamente, eu nunca tinha, assim, me apresentado, né? Hoje eu faço live, faço 2 por semana, já dei palestra dentro da OAB, inclusive, em várias seccionais, mas era uma coisa que eu não imaginava. Então a coisa ela foi crescendo. Então nisso eu vi essa oportunidade. De quê? De ganhar dinheiro, óbvio, né? Ninguém é ONG aqui, mas acima de qualquer coisa, difundir o meu trabalho na internet para outras pessoas terem a oportunidade de serem tão felizes quanto eu sou na correspondência, de ter a liberdade de, por exemplo, agora, muitas pessoas estão trabalhando no home office, estão às vezes até em choque, não sabem o que fazer, se sentem meio perdidas. Essa é uma realidade para mim já há tantos anos que não trouxe assim uma diferença de falar, nossa, eu estou dentro de casa. Eu já faço home office há muitos anos. Uhum. Né? Então eu queria que as pessoas experimentassem isso que eu tenho agora. Meus filhos estão aqui, eu estou trabalhando, e muitas pessoas vivem em uma vida, em um trabalho tão infelizes, tão insatisfeitas, sabe? E todos os dias, a maior parte do nosso dia, gente, a gente está trabalhando. Pô, se tu tá infeliz naquilo que você tá fazendo a maior parte do dia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é possível que você viva uma vida infeliz. Então, por trás, eu tinha esse objetivo, sabe, William? De mostrar isso, mostrar com os meus olhos. E é claro que dentro da minha área, assim como todas as áreas, existem muitos segmentos. Mas eu não me importo muito com isso. Eu quero que as pessoas entendam que existe esse mercado e já que elas descobrirem esse mercado, e aí elas vão poder escolher para onde elas vão. Assim como é a advocacia, assim como sei lá, várias áreas existem. O engenheiro tem várias áreas. Todas as profissões são assim. Mas a grande pegada do empreendedorismo, né, tema assim dessa live, é o quê, cara? Você entender que não existem respostas, não existem certezas, existe tentativa e erro, e existe aprender com aquilo que você fez ou com aquilo que outra pessoa fez, que deu certo ou que deu errado, e colocar isso para jogo. Tem muita gente que tem medo, não, mas e aí se não der certo? Filho, você nunca vai saber se você não tentar. Essa é a grande sacada do empreendedorismo. E ninguém morre, viu? Exatamente. Isso é igual relacionar. Mas e se eu terminar e não achar outro? Não morre, fica tranquilo. E aí dói. O bicho. É foda não ter luz em casa. É extremo, é difícil. Mas hoje tem. E virou palestra. Olá, então. Essa que é a sacada. E eu falo assim, uma vez que o bicho do empreendedorismo te morde, você começa a ficar louco. Acabou. Né? Acabou. Eu Acabou. empreendo na área jurídica, mas eu já tive uma franquia, por exemplo, de limpeza doméstica.
que não tem nada a ver com nada do que eu já tinha feito até aquele momento. Essa empresa que eu vendi era de terceirização. Era de Portaria, terceirização. limpeza, era do mesmo Ai, que segmento, legal. que o meu era mais corporativo. Né? Do mesmo segmento. Então você deve ter tido os mesmos problemas que eu, porque nós dessa área sabemos que é complicado algumas coisas, exatamente. Né? Mas quando eu decidi investir, olha que parada louca. A gente estava também com a nossa empresa Mundo Físico já dando dinheiro e tal, mas eu tenho uma coisa assim, tipo, tá, beleza, tá dando certo, tá, e agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou me jogar? Porque eu não consigo, não dá, tipo tá já bom, deu beleza. certo, próximo. Próximo, exatamente, próximo. Aí, a gente, né, meu marido sócio aqui, abrimos essa franquia, era o dinheiro que a gente tinha guardado, podia ter, sei lá, viajado, comprado uma casa, sei lá, podia ter feito qualquer coisa. Falei, não, vamos botar todo o dinheiro nessa caralha aqui. E aí compramos uma empresa, começamos do zero, e como era uma franquia de limpeza doméstica, eu não sabia nada, né, de profissional da área da limpeza, eu tinha que aprender. E eu tenho uma coisa, William, dentro do empreendedorismo que eu acredito muito, você precisa sujar a mão de barro para você aprender a ser empreendedor. Você precisa. Não adianta, na minha área, hoje eu sou empresária, eu sou sócia de uma empresa e tal, mas eu comecei e por muitos anos fiquei batendo barriga no bocão do fórum. Só que eu soube crescer o meu negócio e me tornar uma empresária desse segmento. Mas eu fiquei anos andando de busão, barriga no fórum, fazendo audiência, anos. E no lance da empresa doméstica, da limpeza, não foi diferente. Eu e o Bruno fizemos muitas faxinas para aprender realmente como é uma limpeza. E aí, as minhas amigas, tudo advogada já, e sabiam que eu era empresária, elas falavam, não, Fernanda, não desmerecendo, mas assim, qual é o seu problema? Você tá com a sua empresa, e eu tava grávida de 4 meses. Mano, o que é isso, Bruno? Entrou um bicho gigante aqui. Quem sabe faz ao vivo, bicho. E aí eu tava de 4 meses de Manuela e minha filha mais nova, e eu tava lá limpando a privada, limpando o box, porque a gente precisava aprender a fazer a faxina e principalmente quando as nossas funcionárias faltavam, a gente não tinha quem repor. O nosso cliente tinha comprado a nossa hora. Eu vou deixar meu cliente na mão? Eu não vou deixar meu cliente na mão. Eu sempre falo uma frase assim, eu não nasci empresário. Exatamente. Você se faz, né? Você se faz. E aí, pegamos e, tipo, o cliente lá, horário do cliente, eu e o Bruno falavam, bora, meu, botava a touquinha, pegava os equipamentos e bora faxinão. E fazia limpeza e tal. E aí, o que aconteceu? Depois, exatamente, quando fizemos um ano de empresa, eu falei pro Bruno, vamos vender essa empresa, vamos atingir o break-even ali, e na hora que a gente atingir esse patamar, a gente vai vender. E, cara, 1 ano e 4 meses depois, a gente vendeu pelo dobro que a gente comprou. De tão boa que ficou a empresa. Muito massa. Óbvio, tivemos percalços? Tivemos percalços. Fazer a faxina mesmo com 6, 7 meses de gravidez, para mim, era muito difícil. Não estava acostumada com isso, né? Era uma coisa... Mas era necessário, porque eu penso sempre no sucesso do cliente. Sempre, em todas as empresas que eu tenho. Eu penso assim. Então, era uma coisa que era necessária. E, mais uma vez, a resiliência, né, a consistência que nós estamos trazendo aqui para vocês nessa live, é algo que, se você não tiver num momento como esse de crise, no momento do desespero, você ter calma, calma que as coisas vão passar e você vai ter que tirar uma lição boa disso. Fala um pouco aí que eu falei demais. Não, mas eu tô entretido. Eu sou profissional da área da comunicação e eu e a Fernanda, a gente tem se falado para alinhar a live e eu falo assim, a Fernanda fala de um tema muito complexo que, assim, o lado jurídico ele é difícil, ele tem um termo que só quem faz parte entende. E você fala de uma forma muito natural, assim, é envolvente, sabe? Ele fica ouvindo, tipo, nossa, tá muito legal, vou ficar assistindo e tudo mais. Ai, que bom! Quem estiver assistindo aí, ó, comenta se a Fernanda não fala de uma forma leve, um assunto pesado. Você vai ver o que o pessoal vai dizer. Só respondendo a Aline... Pra você ver como eu nunca fui muito do perfil, né, do negócio jurídico. Muito sério. Juiz, meritíssimo. Tem que falar, né? É o meu jeitinho. Exato. Aline, você perguntou agora há pouco sobre o ramo que eu trabalho. Eu dou treinamento e palestras para pessoas que têm medo de falar em público. Meu tema é autoconfiança na comunicação.
para chegar lá e falar confiante. Muito Bom, massa. colocadas as nossas histórias, agora a gente pode começar a falar exatamente de como que as pessoas podem iniciar uma ideia de empreender. Bora. Na minha visão, a gente ouve muito, fala assim, faz o que você gosta. Faz o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta e tal. Eu queria fazer uma... Ó, o pessoal tá gostando de você, tá vendo? Ei! Ó, você arrasta fãs aí. Muito obrigada, pessoal. Então, assim, muitas vezes a gente ouve, faz o que você gosta, faz o que você gosta. Aí sempre tem assim, eu gosto de dormir, eu gosto de jogar bola, eu gosto de quê? Então essa pergunta, às vezes, ela não cabe. E tem uma outra coisa. Muitas vezes você vai trabalhar com o que você gosta, vai passar a odiar aquilo ali. Porque você tem prazer no lazer em fazer aquilo. Quando você tem que fazer vira uma obrigação, você vai, a probabilidade de você pegar ódio daquilo lá é muito alta. Então, é verdade. eu quero trazer uma outra ideia. Ao invés de você fazer o que você gosta, você fazer o que você tem habilidade. Então, é mais ou menos assim. Eu sou péssimo em exatas. Tipo, matemática. Eu sou muito ruim em matemática. Assim. Eu odeio, eu não gosto. É difícil. E é engraçado que eu sou bom em matemática financeira. Mexer em HP 12C. Eu adoro fazer isso, mas a matemática trivial, a exatas, em geral, eu não sou muito bom. Se eu trabalhar com coisas exatas, se eu for um contador, se eu for alguém que vai, um engenheiro, sei lá, trabalhar com isso, eu vou ter que aplicar uma força 1000 para conseguir um resultado 5. Então é muito trabalhoso para conseguir, assim, para ser um médio, para ser um nota 5, eu preciso me matar, eu preciso estudar que nem um louco, eu preciso fazer uma coisa absurda. Quando a gente faz algo que a gente já tem uma habilidade, e aí, obviamente, você vai estudar para potencializar aquela sua habilidade, você faz o contrário. Você faz um esforço 5 e um resultado 1000. Então, eu chego ao ponto de falar assim, eu amo falar em público. Aí um dia a gente pode fazer uma nova live, porque nunca foi assim. A adolescência tímida, aquela coisa toda. Porque um dos erros que eu falo esse negócio de nascer com o dom da palavra é a maior mentira que inventaram, e eu sou prova disso. É técnica, né? Um ser humano que não nasceu com falou assim, só vai ter um. Eu fui escolhido. Assim, era muito difícil, mas a gente deixa isso para outra live. Hoje, eu amo. Amo ao ponto de falar assim, eu não acredito que alguém me paga para fazer isso. Não acredito. Eu não acredito que uma pessoa me paga para eu ir lá na empresa dela e ficar ensinando isso que é tão gostoso. Eu devia pagar R$ 5.000 para essa empresa me deixar dar uma palestra. Para eu ir lá. Por isso. Então, a minha primeira ideia é entenda o que você faz. Porque sabe aquela coisa que você fala assim? Isso é muito fácil de fazer, ninguém pagaria. Aí está o segredo. Com certeza. Eu corto o cabelo, assim, aprendi sozinho. E normal. Que pagar para cortar. Aí que está o ponto de partida o seu primeiro passo no empreendedorismo. Sim, verdade. Algum comentário em cima disso, Maria Fernanda? Não, eu concordo. Aí eu estou trazendo isso tentando pensar aqui na minha realidade. Quantas vezes algumas pessoas falam assim, ué, mas como é que você consegue ser tão organizado? Por exemplo, na época que eu tinha 2 empresas, hoje eu tenho 3 empresas, mas na época eu tinha 2. Fernanda, como é que você consegue ter 2 empresas, 2 filhos, o cachorro, a sua equipe, morar em outra cidade? Como é que você consegue fazer tudo? Para mim tipo, sei lá, eu faço uma planilha aqui, eu me organizo assado, eu faço isso. Para mim é muito simples, mas para muitas pessoas não é. E eu comecei... Eu compraria o seu serviço de organização, porque eu sou horrível. Então, mas é isso, eu nunca, tipo, estudei nada de organização. É uma coisa que, sei lá, eu tenho facilidade em fazer. Sim. Uma habilidade. E que você, por fazer muito, foi ficando cada vez melhor. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa, sei lá, você pensa assim, o Cristiano Ronaldo joga muita bola, nasceu com um dom. Mas o cara bate 1000 faltas depois do treino.
Então Quanto ele ele já não pega uma treinou? coisa que ele é bom e fica bom pra caralho, assim, ele dá uma... Isso. É isso. Potencializa. Inclusive, tem um comentário aqui da Eriane Vicunha que fala que começou um negócio por hobby e acabou odiando. Cara, isso é muito comum. Sabe assim, por exemplo, o cara surfa. Aí ele fala, meu, eu amo surfar, meu horário, assim, domingão, vou surfar, eu tranquilizo. O que ele faz? Ele monta uma loja de prancha, ele monta uma escola, e aí começa, boleto, imposto, tal. Ele fala, vai pro inferno, Odeio. não consigo mais ver uma prancha na vida. Você verdade. matou o seu amor, o hobby, pelo seu... Nossa, é verdade, isso é muito seu verdade. hobby. Mas é um pensamento bem na contramão, porque a maioria das pessoas pensa exatamente o contrário, né? Ah, eu amo isso, vou empreender nisso. Então eu falo assim, faça algo que você tem habilidade, que você vai falar assim, tem que organizar uma planilha. Nossa, eu morreria. Aí a Maria Fernanda fala, tá aqui, e resolve. Porque para você, ficar 10 horas no Excel é prazeroso. É isso. Tô dando um exemplo aqui, nem sei. Não, mas é isso mesmo. Inclusive, eu tenho problemas com o Excel, de tanto que eu amo ele. Então, assim, às vezes, eu vou num cliente e eu falo assim, vou dar uma palestra por 1 hora. Aí vou lá, dou a palestra, termino, e aí começam as perguntas, as pessoas vêm conversar comigo. Tem gente que quer tirar foto, quer conversar, quer tirar dúvida. E aí eu fico assim 2 horas depois da palestra. E às vezes o cliente vai lá e fala, William, né, a gente contratou 1 hora, não vai ficar caro. Eu falo, para. Só que é bônus, é bônus. Eu pago. Você me deixa aqui? Se você eu pagar, você me deixa. Eu não te cobrar nada, Que massa. você me deixa ficar aqui. Então, por quê? Muito legal. Porque é uma habilidade. E você fala assim, nossa, é tão gostoso fazer uma coisa que você faz bem e ser pago por isso. Não ter que se esforçar. E aí acaba aquele negócio assim, ouve a música do Fantástico. Ouvo foi ótimo, né? Eu ouço a música do Fantástico e me dá desespero. Deus Cara, me quando você tem habilidade que você gosta, eu quando eu tenho palestra na segunda, eu não vejo a hora de acabar o domingo logo, porque eu quero fazer palestra, eu quero dar treinamento, eu quero fazer live, eu amo. Então, quando você descobre a tua habilidade, isso vai ajudar muito. Então, começa a perceber no cotidiano. Cara, eu tenho habilidade em lavar louça, por quê? Eu lavo muito bem. Você fala, porque eu percebo que eu organizo. Então, tem uma habilidade de gestão de projeto ali. Lava o prato primeiro. Então, comece a estudar isso. Porque vão ser nos pequenos detalhes que as habilidades vão aparecer. Não, e até puxando um gancho disso que você está falando para minha área, vai na correspondência, vocês estão aí assistindo, é isso que faz o diferencial. Por que tem tanto correspondente, até mais antigo do que eu, mas que não necessariamente estão trilhando um caminho aí de sucesso financeiro? O que acontece? Por quê? Porque eu sou especial? Porra nenhuma, não é isso. Às vezes algum detalhe que eu coloco aqui de processo, de procedimentos dentro da empresa, um detalhe que talvez nem eu às vezes perceba, porque se trata de algo, de uma habilidade, talvez como você está dizendo, eu aplico. E aí isso é a diferença para o negócio enviesar aí para um caminho certo, caminho mais, né, financeiramente, estou dando esse exemplo, mais vantajoso. Algo que nem... Eu vejo pessoas, por exemplo, que me procuram pelo medo de falar em público, pessoas geniais. Eu tenho clientes geniais, pessoas que estão criando coisas espetaculares. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna, que ela é engenheira química, ela está desenvolvendo eu não vou saber explicar aqui, ela pega a pele humana que sobra de bariátrica, sobra pele humana. Ela aplica lá uma química, que eu não vou saber dizer o que é. Essa pele, ela se reproduz e aí ela leva nas empresas para fazer teste de remédio, teste de produto de limpeza, para não precisar fazer teste em animais. Ai, que lindo. Cara, olha que coisa sensacional. Massa. E ela tinha medo de falar isso em público. O que eu falei? Falei, joga esse teu conhecimento aqui para mim, faz igual criança, vira a sacola de brinquedo e a gente vai começar a organizar. Pronto. Mas, assim, é uma habilidade que ela já tem e que você organiza. Direciona, sim. Direciona para quem vai comprar. E aí, talvez isso passe o nosso gancho, né, Maria Fernanda, para o nosso segundo ponto, que é conhecer pessoas que já vivem daquela habilidade. Sim. Não é isso? Então, sim. Então, por exemplo, quem quer ser correspondente, cara, o que essa Maria Fernanda faz? Por que essa menina tem tanto seguidor? Por que tanta gente assiste? Por que tanta gente interage?
a Maria Fernanda, eu vou contar para vocês, ela não tem nenhum poder especial, não é nenhum ser humano fora da humanidade, é alguém que pegou uma habilidade, foi competente para treinar, para aprender e ficou muito boa naquilo a ponto de ensinar outras pessoas. Mas, assim, eu não te conheço profundamente, mas eu vou tentar descobrir um negócio na sua vida. Não é muito mais empenho do que talento, do que dom? É sem dúvida. Muito mais. Dedicação, muito mais. Muito mais. Sabe? A gente lê muito material, lê, entende, assiste filme, assiste série, assiste tudo que está relacionado ao nosso negócio. E aí você vai ficar bom. Não tem jeito exatamente. De Exatamente. ficar bom. Né? Então, assim, a segunda dica é tenham pessoas que você tem referência. Cara, se você quer ser jogador de futebol, assiste o Messi, assiste o Cristiano Ronaldo, assiste o Neymar, assiste o Pelé. Assiste caras que vão te dar a referência do topo da lista. É isso. Porque você começa a entender... Ontem eu estava vendo um negócio muito legal. Tinha um cara falando sobre a samurai, o cara segurando a espada. E aí, quando ele dava um golpe, os mestres mediam e ele estava 0,5 segundo, ou seja, meio segundo atrasado. Isso numa luta de espada, o cara morre se ele tomar um golpe a meio segundo de atraso. Sim. Qual que foi a lição que o mestre deu? O dedinho dele estava esticado, assim, e aí ele tinha que segurar o dedinho, porque é o dedinho que posiciona a velocidade. Quando ele acertou, ele conseguiu dar o golpe no tempo. Então, assim, são detalhes que só quem está muito adiantado vai poder te orientar, vai poder te trazer. E aí você melhora a cada vez mais. No meu nicho aqui, quando eu comecei a ganhar dinheiro lá com a barriga do balcão, eu falei, cara, eu queria, tipo, crescer esse negócio. O que eu vou fazer? Aí eu fiz isso que você... Peraí, que criança se matando na sala. Tudo bem. Como que é? É a Manu? Manuela e o Enzo, 2. Enzo e Manuela? Os testes. Enzo, Manuela, tá tudo bem aí? Então lá na sala, causaram, alguma coisa caiu, ou eles caíram, no caso também. Aí eu olhei pro meu mercado, eu fiz assim, a minha pesquisa de acordo com a sabedoria que eu tinha na época, né? Se fosse hoje para eu pesquisar, eu faria uma pesquisa completamente diferente. Na minha época era tipo, quem são... Eu joguei na internet o nome do meu nicho, né? Apareceu uma empresa só na época, e aí eu fui atrás. Você não viu o barulho? Aí, agora voltou. E aí, na época, eu me cadastrei para ser uma parceira deles, para prestar serviço para eles, para conhecer a empresa por dentro. Né? Então, eu me cadastrei. Não estava nem aí pro dinheiro que eles iam pagar, eu queria mesmo era conhecer, né? Como é que eles faziam aquilo lá. E aí, beleza, aprendi muito com isso. Depois, passado alguns anos, em 2017, mais precisamente, eu inventei que eu queria desenvolver um software de gestão na minha área para minha empresa, porque eu entendi que o mundo digital está chegando cada vez mais perto, né, da gente. E aí eu fui atrás da empresa que tem o maior software hoje, que não é comercializado, mas é de uso interno. Me cadastrei, fiz o mesmo processo. E aí contratei um programador, dei o meu login e senha, falei, eu quero isso melhor. E aí eu desenhei os meus processos internos da minha empresa e o cara desenvolveu um software que não existe hoje no mercado, que é meu, eu desenvolvi, eu tenho a marca dele. Mas por quê? Porque eu me espelhei. É ignorância, às vezes, a gente não querer olhar para aquele que está acima de nós, numa posição hierárquica, tanto de faturamento quanto de, às vezes, reconhecimento, né? A gente tem que aprender, porque o cara também não nasceu ontem sendo um puta empresário. Ele começou, né? Ele tem uma história por trás. Então, isso que você falou faz sentido. Pesquisar os bem-sucedidos nessa área. E é o cara que vai te dar o detalhe. A sacada. Todo mundo chuta a bola. Todo mundo sabe chutar a bola. Aí o Cristiano Ronaldo, lá, que foi o exemplo dele, vai falar assim, ó, o pininho, sabe aquele pininho de encher a bola de ar? Vira para você.
aí você bate, você fala, nossa, olha, eu fiquei treinando chute e na verdade era bola. O cara, quando ele é muito bom, ele te dá a dica. Quando eu comecei a trabalhar com isso, dois caras que eu sou muito fã. O Reinaldo Polito, imagino que vocês conhecem, que é um cara que treina pessoas de oratória. O cara treinou o Cortella, para vocês terem uma ideia. Nossa. E o Roberto Chiniachi. Sim, cara, eu maravilhoso. fui fazer curso com os dois. Eu tenho lá fui fazer presencialmente, conheci os caras, sentei e falei, ó, eu quero ser o seu concorrente. Eu vim aqui para aprender como que você faz, que eu quero fazer igual. E os caras me ensinam cada coisa. E não tem medo de concorrência? 1000 anos para... É a mesma coisa. A Coca-Cola não tá preocupada com a Dolly. É mais barato. Não tá. Exatamente. Eu não vejo nenhum problema nisso. Vai nos caras do mercado, participa de evento tal, chega nesses caras e abre o jogo. Olha, eu quero ser igual você, me ensina. E as pessoas, elas vão te dar dicas que vai te tirar 5 anos de estudo de uma dica que você vai pular. Com certeza. O ponto. Ô, Maria Fernanda, nós temos 10 minutos de live, porque o Instagram derruba com 1 hora, né? Vamos falar do último ponto, para ver se a gente deixa um espaço para perguntas. Tá bom. Ó, o meu amigo Adriel está falando da depressão da antecipação, causado por não encontrar a realização da atividade. O Adriel é formado em filosofia, é um cara, uma mente muito pensante, e é muito isso, cara. Eu já sei que segunda-feira eu vou chegar lá e aquele saco de empreender te tira desse ambiente. Com certeza. Você vê, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, descobri grande já estava com 30 anos quando eu descobri. E eu sou muito hiperativo. É um inferno eu trabalhar dentro do escritório. É um inferno. Porque eu fico Sofro do mesmo mal. Eu fico conversando, eu fico andando e atrapalha quem está tentando se concentrar. Quando eu virei palestrante, lá na análise SWOT, fraquezas e forças, o que era fraqueza virou força. Então eu dou um treinamento de 12 horas e tô lá, no final. O cara tá dormindo, não aguenta mais. Vamos falar aqui. Então, é transformar também essas coisas ruins em coisas boas. Nossa, né? fato. Assina embaixo o que você acabou de falar, porque eu sou igual. Então. O advogando com você falou, eu devo ter TDAH. E o Kendrick, ele é muita gente boa, muita gente boa. E assim, a galera do agito. Nós somos a galera do agito. E o último ponto, aí a gente deixou por último porque eu acredito que seja o mais importante. Comece a olhar para problemas, se prepare psicologicamente para as coisas que vão vir e começa... Tem um livro do Roberto Chiniachi que chama Problemas, Oba! Então assim, quanto mais problema a tua área tem, mais você vai ter trabalho. Porque o dia que acabar o problema da tua área, a tua profissão morreu. É verdade. Um dia foi problema o cavalo fazer cocô na rua. Então tinha um profissional que limpava. O dia que o cavalo foi embora e colocaram um carro, o cocheiro perdeu o emprego, o cara que limpava perdeu o emprego, o cara da carroça perdeu o emprego. Então, quanto mais problema você tiver no seu trabalho, agradeça e peça mais. Sim. Porque enquanto tiver problema para resolver, a tua profissão está viva, sabe? Então, uma vez eu estava numa empresa e aí tinha um cara no telefone vendendo. E eu conversando com o dono da empresa e o vendedor dele ligando. E ele falava assim, não, tudo bem, fica para uma próxima, tal. Desligava e fazia assim, comemorava. Eu falava, caramba, esse cara não tá fechando o negócio, tá comemorando? E aí eu curioso, né, fui perguntar. Fui lá, mano, eu tô prestando atenção, você tá comemorando? Ele falou assim, nós temos uma média na empresa de que cada 15 ligações a gente fecha uma venda. Cada 15 fecha uma venda. Tá. Toda vez que eu não fecho, eu falo 14. Não fecha? 13. Ele vai chegando perto da ligação que massa. Ele vai fechar. Massa. Então, assim, o cara transformou a visão de que o cliente falou não. Agora, mais um que falou não. Ou seja, tô chegando perto do sim. Cara, então que massa. Enxergar as merdas que dá, você fala assim, cara, eu vou sair disso aqui muito melhor. Eu vou ser muito bom depois que eu sair disso aqui. Porque esse problema é igual a falência. Né? A gente poderia... Tem um cara, eu não vou lembrar agora direito o nome, mas tem um cara que estudou pessoas que estavam nos campos de concentração de Auschwitz. E aí, por que pessoas ficavam depressivas e por que pessoas queriam sair dali para contar a história, para combater o preconceito, para que nunca mais acontecesse
situações como o nazismo. Então, o mesmo ser humano vivendo dentro da mesma situação, ele enxerga aquilo, ele fala assim, cara, quanto mais eu me fuder aqui, mais legal vai ficar a minha palestra. É isso, é isso. Sim, e o outro fala assim, pô, é difícil, tal. Então, é conseguir entender que quando der um problema na tua empresa, você fala assim, cara, se eu passar por essa, olha, ninguém mais me pega. E aí você vai, a Sarita falando, nós advogados vivemos para solucionar problema. Imagina Verdade. se não acontecer falência, separação, briga de trânsito, processo trabalhista. Acabou. Imagina se acabar tudo isso. Morreu, advogado acabou. É isso. Quando no nosso um amigo caso, meu advogado faz aniversário, eu falo, cara, tomara que dê muita merda na vida, porque assim garante... Para você se dar bem, é verdade. É? Na nossa área, o que aconteceu com esse vírus, tudo? Fechou todos os fóruns, os correspondentes estão, a priori, aí vivendo um momento de sentar no banquinho e aguardar o que vai acontecer. E há aqueles que estão desesperados e há aqueles que estão sabendo aproveitar esse momento no sentido de estudar, reflexão, o que eu estou fazendo de errado, ainda não estou ganhando quanto eu gostaria, o que eu preciso fazer para ganhar. Né? Eu falei numa live ontem, eu liguei a câmera, sei lá por quê, 11 horas da noite fiz uma live que nem estava no meu script fazer, mas brisei. Eu acompanhei. E eu falei, você viu, né, ontem? Sim. E aí eu falei, cara, tipo, quem vai ser você quando tudo isso passar? Porque só a galera que tá aqui, ó, com a vibe, entendeu, na cabeça, e obviamente com dinheiro para aguentar essa crise. Inclusive eu falei isso. A Fernanda, não, eu não tenho nada de bom para guardar, eu tô sem dinheiro, tem um monte de coisa acontecendo. Então, cara, quem sabe não é o seu momento de aprender a trabalhar com o financeiro? Porque se você, sei lá quanto tempo você trabalha, você não conseguiu juntar o mínimo que seja para passar um mês só que seja, alguma coisa está errada. Precisa ter. Senão você... Então, nem que seja para você olhar para isso, que é doloroso e desesperador, porque ficar sem dinheiro não tem nem o que falar, não é brincadeira, mas que tire uma lição, né? Que tire uma lição. Vamos passar por isso e, cara, vamos passar por isso aqui, ó, de cabeça erguida, vamos ser pessoas melhores. Eu não sei o que vai acontecer com a economia, eu quero saber o que vai acontecer comigo, em primeiro. Quem vai ser a Fernanda? Quem vai ser o William quando tudo isso acabar? O que nós vamos nos tornar? Fernanda, antes que nos derrubem, vamos fazer o seguinte, a gente não conseguiu abrir para perguntas e respostas. O que você acha de você abrir um campo no Stories e aí a gente grava uns Stories respondendo perguntas, dúvidas? O que você acha? Pode ser. Eu deixei um docs antes da gente começar a live. Pessoal, aí vocês pode colocar lá e a gente responde. Antes que o Instagram nos derrube. Obrigada, viu, William, pelo convite. É um prazer falar de empreendedorismo. Foi um prazer, aprendi muito aqui te ouvindo. Eu também, pode certeza. Aí, ó, o pessoal tá pedindo outra live. Então já vamos... Emendar. Vamos fazer sim. Essa que é legal você trazer uma pessoa de fora. Eu não sou do seu meio, você não é do meu, mas falamos